Jerônimo ama Renata. Ela pede para irem para a fazenda. Ela diz que se deixou levar. Ela diz que foi dali muito machucada. Ele diz que está arrependido e pede que ela fique com ele. Renata diz que não é tão simples e precisa voltar ao México, porque as empresas estão passando por um momento muito difícil. Ele diz que o que acabaram de viver foi maravilhoso. Renata diz que eles fizeram muito mal um ao outro e perderam a confiança, coisa que não é fácil de se recuperar. Ele diz que eles estão vivos e pede para viverem seu amor. Renata pede para marcarem o nome deles naquela árvore. Jerônimo faz uma surpresa para Renata e mostra para ela que já escreveu o nome deles em um coração na parte da árvore. Renata chora, emocionada, e beija Jerônimo. Um colega de Honório diz que há um espião na empresa e os clientes ligam para eles antes deles procurarem contato, e os clientes sempre parecem informados demais com o que está acontecendo. Adriana pergunta quem pode ser esse espião. Daniel se preocupa. Matias pede para armarem uma armadilha para esse espião. Daniel se preocupa. Renata admira o desenho do coração na árvore com seu nome e o de Jerônimo. Jerônimo diz a Renata que quer recuperar o tempo com ela e pede para recomeçarem a lua de mel deles nesse momento. Renata aceita. Ela diz que o ama. Eles se beijam e deixam seus corações falarem e agirem pela tamanha paixão que ambos sentem um pelo outro. Renata aceita sair com ele. Gonçalo vai ao hospital à procura do doutor de Josefina. Ele descobre que o doutor está de férias e que foi embora há mais de uma semana. Gonçalo estranha. Josefina fala com Soto e pede muito dinheiro e afirma que é uma emergência. Josefina diz que cumprirá com o que prometeu a ele, mas que nesse momento precisa desse dinheiro. Soto diz que é uma quantidade muito alta, ainda mais com a crise financeira que a empresa está passando. Josefina fica preocupada. O advogado diz que as empresas Monterrubio estão à beira da falência. Josefina se preocupa. Gonçalo se encontra com outro doutor. Ele diz que não encontrou o relatório de Josefina. Gonçalo diz que deve estar aí, porque o doutor Sinaga tinha o expediente da sua esposa. O doutor diz que espera que não esteja entre aqueles arquivos, porque ali só tem irregularidades. O doutor diz a Gonçalo que o doutor Sinaga não está de férias, mas sim desaparecido, porque a ética profissional dele está em dúvida. O doutor encontra o relatório. Renata e Jerônimo estão juntos, passeando. Renata diz que não sabe se vai se arrepender de ficar com ele. Ela se surpreende com a água da cachoeira. Jerônimo diz que vai demonstrar o quanto a ama. Renata diz que não vai pensar e nem sentir para ele. Ela o beija. Eles se beijam e comemoram a felicidade. Depois, eles passeiam felizes da vida e vão comer comidas deliciosas. O doutor diz a Gonçalo que aquela tomografia não é de Josefina, porque o nome daquela paciente da tomografia é Josefina Hernandes. O doutor diz a Gonçalo que aquela paciente morreu há muito tempo atrás e atendeu ela, e aquilo não é da esposa dele. Gonçalo fica surpreso e diz que então sua mulher não está doente, e não tem tumor, e nem está desenganada. Gonçalo fica chocado. O doutor pede a Gonçalo para trazer Josefina para realizarem novamente os exames, porque o doutor Sinaga pode ter enganado os dois, ou somente ele, mas de todo modo precisam descobrir tudo. Regina diz a Constança que decidiram não atrasar mais a festa de gala e querem que ela e a família dela sejam seus convidados de honra. Constança fala sobre os problemas que a empresa está passando. Regina fica surpresa. Regina diz que a empresa doou uma grande quantidade de dinheiro ao centro e se eles quiserem devolução, farão com prazer. Constança agradece pelo gesto, mas não precisa. Regina revela a Constança que ela e Gonçalo iniciaram uma relação e não houve jeito de frear o que eles sentem. Constança fica feliz. Adriana chama Matias para tomarem café. Honório vê Daniel ao telefone e fica desconfiado. Daniel decide sair e informa Beth. Honório decide seguir Daniel. Adriana e Matias estão numa cafeteria. Adriana vê uma moça com uma roupa disfarçada. Daniel chega a ter Branca e eles discutem. Honório vê Daniel falando com Branca. Daniel diz a Branca que já não quer continuar com isso. Ela diz que já é tarde demais para ele sair disso. Ele afirma que vai denunciá-la e que ela está mal da cabeça. Branca empurra Daniel no chão e ele desmaia.
Adriana diz a Matias que aquela mulher é a Branca, e Renata tinha razão, e Daniel é o espião. Honório corre até Branca e segura a pilantra, dizendo que o jogo dela acabou. Branca quase elimina Honório ao enfiar suas unhas na cara dele e puxar os cabelos dele e dar um chute nele. Adriana e Matias chegam ali. Ela corre para não ser pega. Durante a perseguição atrás de Branca, Adriana, ao atravessar a rua, é atropelada por um carro e cai, quase morta no chão. Matias grita por Adriana. A mulher que a atropelou foge. Branca aproveita a brecha para fugir. Adriana sangra. Honório fica preocupado ao ver a filha e pede que o pessoal chame a ambulância. Ele pede que Adriana não morra. Gonçalo chega em casa e pergunta a Josefina quando falou com o Dr. Sinaga. Ela diz que ontem. Gonçalo pede que ela ligue para ele. Josefina fica aflita. Muito fraca, Adriana diz ao pai que o ama e suplica que Matias lhe beije. Ele dá um beijo nela e afirma que ela vai viver. Adriana perde os sentidos. Matilde lava a louça. Carlos diz a Matilde que falou com seus pais e talvez na próxima semana virão eles e um de seus irmãos para pedir a mão dela. Manuela pede a Matilde para irem preparando o menu para ela receber os sogros. Honório pede que a Adriana não faleça, porque ela não pode. Josefina não consegue ligar para o Dr. Sinaga. Gonçalo diz que dará a ela a oportunidade de dizê-lo a verdade. Que a enfermidade dela é uma farsa, uma chantagem, uma vil e asquerosa mentira. Josefina diz que, desgraçadamente, tem um tumor no cérebro e está nas últimas. Ele diz que já chega de tantas mentiras, porque a tomografia que o doutor mostrou não era dela. Gonçalo diz a Josefina que ela e aquele doutor imoral se confabularam para fazê-lo acreditar que ela estava à beira da morte. Ele diz que ela mentiu para ele e pergunta como ela pôde. Sem saída, Josefina treme e chora, pedindo perdão, e ressalta que mentiu. Inventou isso para ele ficar com ela, porque estava desesperada, porque ele iria trocá-la por Regina. Josefina diz que foi ideia do doutor. Ele diz que não se importa por essa ideia de quem foi, porque ela mentiu. Enganou, zombou deles, porque sabia que se tivesse doente, seria difícil dele deixá-la. Josefina diz que o ama e sem ele morre. Gonçalo diz que agora entende porque Roberta é como é e aprendeu muito bem com ela. Josefina pede que ele se acalme, porque está muito apaixonada por ele. Ele pede que ela não se aproxime dele, porque não quer nada dela, nem mais mentiras. Agora, a velha teve o que mereceu. Lázaro diz a Ezequiel que ele fez bem em dizer a Augusto que ele não o obriga a fazer o que não quer. Ezequiel espera que Augusto não o demita. Ele revela a Lázaro que indiretamente participou do dia que golpearam Carlos. Ezequiel tem vergonha de tudo isso. Ele não quer ser obrigado a fazer coisas cruéis. Lázaro diz que se ele for demitido por Augusto, dará um emprego para ele ali na Bonita. Renata e Jerônimo voltam para casa felizes. Matilde fica surpresa por eles terem se reconciliado. Carlos fica muito alegre e abraça Jerônimo e Renata. Matilde pede desculpas a Renata por tê-la tratado tão mal, achando que ela era bonita. Renata aceita as desculpas de Matilde. Matilde pergunta se pode dar um abraço nela. Matilde pula nos braços de Renata e elas se abraçam. Carlos pede que Renata e Jerônimo sejam seus padrinhos de casamento. Renata fica surpresa ao saber que eles vão se casar. Eles aceitam. Renata diz que terá que voltar ao México. Jerônimo diz que pode ajudá-la com isso, com a crise financeira e protegê-la de tudo, mas não quer se separar dela mais. Ele mima ela e a beija. Adriana é levada pela ambulância. Honório pergunta ao enfermeiro se sua filha vai se salvar. Ele diz que não sabem, mas que é urgente levá-la ao hospital. Gonçalo está decepcionado e triste. Josefina vai ao escritório dele e pergunta o que tem que fazer para ele lhe dar outra chance. Ela pede que ele lhe entenda. Gonçalo diz que nada justifica esse engano dela. Josefina diz que tinha que ganhar tempo para ele voltar a se apaixonar por ela. Ela pede que ele diga que também a ama e que vão tentar de novo.
Gonçalo diz que entre eles não existe nenhuma possibilidade, porque com essa suposta doença, ela fez ele sentir uma grande pena dela, porque ela o dá lástima. Mas isso acabou. Gonçalo diz que vai ir embora desta casa hoje mesmo. Josefina se atormenta. Karina diz a Renata que ela sempre lhe anima a fazer as coisas grandes e importantes, e sempre tinha lhe dito que Álvaro não iria mudar. Karina diz que se casou com alguém que achava que conhecia, mas era um homem totalmente desconhecido para ela. Renata diz que aconteceu mesmo a mesma coisa com elas duas. Karina diz que agora ela já conhece Jerônimo de verdade. Renata diz a Karina que não sabe qual poder Jerônimo tem sobre ela, porque veio dizer que sua irmã não era assassina do Rafael e fez amor com Jerônimo. Karina diz a Renata que se ela ficou com Jerônimo é porque o ama. Renata diz que o ama, mas sua cabeça diz uma coisa e seu coração outra. Por isso, está ficando louca. Karina diz que sua mente dizia que ela tinha que voltar ao lado de Álvaro, seu marido, mas seu coração dizia que ela tinha que estar ao lado de Lázaro. Karina pede que Renata lute pelo amor e que escolha ouvir o coração. Jerônimo pede que Carlos faça andar o mais rápido possível o projeto de vinhos de Rafael. Jerônimo diz a Carlos que não pensa em desperdiçar nenhum tempo mais e vai desfrutar de Renata, segundo a segundo. Jerônimo diz que o amor dele de Renata ganhou, mesmo depois de tudo que aconteceu. Carlos pergunta sobre o caso do assassinato de Rafael. Ele diz que vai continuar investigando até achar o culpado. Renata deita na cama e tenta escrever uma carta. Ela se lembra de todas as vezes que se entregou para Jerônimo e deixou ele ser dela e ela dele em vários momentos de amor e paixão juntos. Depois, Renata se lembra dos momentos ruins, de quando Jerônimo lhe tratou como uma porcaria, como um lixo, e lhe fez comer o pão que o diabo amassou. Renata rasga o papel. Ela está em dúvidas, sem saber o que fazer, se fica ou se vai. Renata diz que ama Jerônimo, mas sente que não pode perdoá-lo. Ela já está decidida e não vai perdoar Jerônimo. Renata começa a escrever uma carta. Ezequiel diz a Augusto que quando vinha para ali, Renata estava na Bonita e acredita que ela e Jerônimo se reconciliaram, porque se cruzou com Manuela e ela lhe disse. Augusto diz que precisa sair dali. Ele quer separar Renata e Jerônimo, definitivamente. Lázaro fala com Jerônimo e diz que decidiu ficar ali no povoado, mas vai continuar com seus estudos para terminar sua faculdade. Jerônimo fica feliz e diz que sabe que ele será melhor. Gonçalo sai com suas malas. Josefina diz: "Por favor, Gonçalo, não vá embora." Ele pede que ela não faça mais dramas. Ela diz que é amor. Ele diz que ela não sabe amar. Josefina questiona se ele vai se juntar com Regina ou se está errada. Ele não aceita dar nenhuma explicação a ela e diz que eles haviam falado da separação antes de Regina aparecer na sua vida. Ele diz que mandará o papel do divórcio com o Soto para ela assinar. Josefina diz: "Não me mande nada, porque escuta bem, nunca vou te dar o divórcio. Até o dia de morrer, eu seguirei sendo a esposa de Gonçalo Monterrúbio." Ele diz que é o que verão, porque quer fazer tudo bem, mas pode fazer por mal.